NSU Spider, o primeiro carro com motor Wankel. Seus primeiros testes ocorreram nos anos 60, onde no mesmo ano foi apresentado uma versão preliminar do Spider. Um esportivo com motor rotativo de 3 metros e 58 centímetros de comprimento com um peso de 700 kg. Com somente um rotor de 497 centímetros cúbicos, tinha a potência de 50 cavalos a 5.000 RPM. 7,8 kg força torque a 3.500 RPM com motor na parte inferior do porta-malas, sendo instalado acima do eixo traseiro. A NSU conseguiu provar que os motores rotativos também poderiam ser utilizados em automóveis e ser altamente lucrativos. A NSU já tinha quebrado recordes com motores rotativos em motocicletas, gerando vários contratos de licenciamento e direitos para compartilhamento de informações experimentais do carro, porém não conseguiu alcançar as expectativas esperadas e especuladas pela fábrica. Grandes volumes de vendas nunca foram previstos para o carro, e isso se refletiu em um preço de varejo relativamente alto, de US$ 2.979 entre 1964 e 1967. Foram construídos 2.375. NSU R80. Em 1961 a NSU começa o desenvolvimento do R80, com seu lançamento em 1967. O carro com linhas modernas e um coeficiente aerodinâmico excepcional para a época. Tração dianteira, câmbio semi-automático de 3 marchas, suspensão independente e pesando 1.340 kg. Entre eixos grandes, 2,86 metros para um comprimento de 4,78 metros. Motor com 2 rotores de 497 centímetros cúbicos cada. 115 cavalos a 5.500 RPM. Torque 15,5 kg, força a 4.500 RPM. Sendo uma das causadoras do fim do R80 o alto consumo, e com o Wankel tendo problemas de vedação prematuros, que gerava perdas graduais de desempenho e exigia ampla reforma em curtos espaços de tempo. O carro teve 33.900 unidades produzidas até 1977. O Mazda Cosmo é um coupé grande touring que foi produzido pela Mazda de 1967 a 1995. Ao longo da sua história, o Cosmo serviu como um veículo auréola para a Mazda, com o primeiro Cosmo a lançar com sucesso o motor Mazda Wankel. A geração final de Cosmo serviu como o veículo principal da Mazda no Japão, sendo vendido como Eunus Cosmo através de sua divisão de luxo Eunus no Japão. A Mazda optou por usar o nome Cosmo, refletindo o fascínio cultural internacional com a corrida espacial, já que a Mazda queria mostrar o motor rotativo como inovador, com foco em desenvolvimentos futuros de tecnologia. O motor 10A consistia em 2 rotores de 491 cilindradas. Rendia 110 CV, o que equivalia a um motor 2 litros da época. Isso possibilitou colocar o motor em uma ótima posição além do mas isso permitia que o peso seja de apenas 940 kg. Utilizava um câmbio de 4 velocidades com tração traseira.
Esse modelo deixou de ser fabricado em 1972 com apenas 1.176 unidades, tendo outras 3 versões com o último modelo sendo descontinuado em 1990. Chevrolet XP 897 fez sua estreia no show de 1973 em Frankfurt como o XP 882 original. Este conceito da Chevrolet montou um Wankel com 2 rotores de 299 cilindradas e 180 cavalos, chamado RC2 266, posicionado transversalmente, dirigindo uma nova transmissão automática. Construído em 6 meses em um chassi Porsche 914 modificado pela Pininfarina, o carro estava pronto em abril de 1972. O Mercedes-Benz C111 foi uma série de automóveis experimentais produzidos pela Mercedes-Benz nas décadas de 1960 e 1970. A empresa estava experimentando novas tecnologias de motores, incluindo motores Wankel, motores a diesel e turbocompressores, e usou a plataforma básica C111 como plataforma de teste. Outras características experimentais incluíam suspensão traseira multilink, portas com asa de gaivota e um interior luxuoso. A primeira versão do C111 foi concluída em 1969. O carro usava uma carroceria de fibra de vidro e com um motor Wankel de injeção direta de 3 rotores e montagem intermediária, codinome M950F. O próximo C111 apareceu em 1970. Usou um motor de 4 rotores, produzindo 350 HP. A empresa decidiu não adotar o motor Wankel. O C111 nunca foi comercialmente vendido, mas foi como um laboratório para desenvolvimento de novas tecnologias. Mazda RX. Mazda RX-2 fabricado entre 1970 e 1978. Logo em seguida foi lançado um Mazda RX-3 produzido de 1971 a 1978 disponível como coupé de 2 portas, sedã de 4 portas ou station wagon de 5 portas. Em 1978 começando a produção do Mazda RX-7 primeira geração. Motor rotativo posicionado atrás do eixo dianteiro, esta versão estava disponível com 2 saídas, 105 HP ou 115 HP. Tração traseira e manual, transmissão de 5 velocidades era padrão. As especificações notáveis incluíram a suspensão traseira de 4 ligações com ligação Watt e relação de peso 50-50. A primeira geração do RX-7 vendeu em números impressionantes, a Mazda citando números de cerca de 475 mil unidades. Seguindo com a seguinte geração RX-7 FC de 1985 a 1992. E o famoso FD produzido de 1992 a 2002 com o motor Rotary 13B fazendo enorme sucesso. O Mazda 787B foi o primeiro e único veículo de corrida a vencer as 24 horas de Le Mans, utilizando o motor rotativo Wankel, no ano de 1991, sendo também o único carro japonês a vencer esta prova. O desenho inicial do 787B foi uma evolução do modelo 767B que haviam sido usados pela Mazda em 1988 e 1989.
Muitos elementos da mecânica do 767 foram utilizados para o 787, mas com notáveis exceções. A principal foi no motor do 767, que era um Wankel rotativo 13J, este foi substituído por um R26B. O R26B possuía alguns elementos muito parecidos aos do 13J, tais como layout e deslocamento, porém novos elementos, como o coletor de admissão continuamente variável e 3 velas por rotor ao invés de 2. Isso lhe concedeu uma potência máxima de 900 HP que foi limitado para 700 HP durante corridas extremamente longas. Possui uma velocidade máxima de 358 km por hora, partindo do 0-100 km por hora em 3 segundos. Possui 700 CV a 9.000 RPM e pesa 830 kg com 5 marchas. Ao fim da temporada de 1991, os motores Wankel foram proibidos no Mundial de Endurance, encerrando a sua trajetória.